Boas-vindas de novo para vocês aqui no Masterclass 20 anos em 15 minutos. E a ideia na próxima hora é eu compartilhar com vocês com muito prazer todo o conhecimento, né, que eu tenho de sabedoria relacionado ao mercado financeiro, relacionado a esse mundo das finanças. E não só isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês como eu consegui transformar pessoas sem nenhum tipo de conhecimento em investimento, em finanças, em protagonistas financeiros, tá? Em criadores de riqueza. Isso começou lá em 2013, gente. Quando eu e minha sócia decidimos criar um escritório de investimento, 30 metros quadrados, né? E eu comecei a reparar que todo mundo que vinha falar comigo, né, os clientes, independente da realidade financeira dele, pessoas endividadas, pessoas com capacidade de sobra, na fase de acumulação de patrimônio, outras na fase de multiplicação de patrimônio, ou até preservação de patrimônio, com as mesmas dúvidas, medos, anseios. E eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Porque era normal a gente no mercado financeiro querer ensinar as pessoas a aprender a investir. Se gastam milhares de reais com as pessoas querendo aprender a investir. E a gente percebeu que a educação financeira, o sucesso dela não estava ali. A gente percebeu que a educação financeira, o sucesso, estava em gerar respostas macro para as pessoas. Estava em ensinar as pessoas a mensurarem no que elas gostariam que o dinheiro se transforme. Porque você parava para pensar na nossa vida, não é quanto dinheiro a gente vai ter, é quanto custa as coisas que a gente quer que ele se transforme. Seja qualidade de vida, aquisição de bens, independência financeira. Então foi a partir desse momento que a gente começou a criar um modelo, um método feito dentro de casa, chamado One Value. A gente patenteou esse método, inclusive, capaz de gerar respostas macros, capaz de empoderar as pessoas no que importa, dela ter as rédeas das suas decisões financeiras nas mãos, protagonista financeiro, criador de riqueza, mesmo sem entender de investimento, porque não é esse o segredo. Investir nada mais é do que uma mera ferramentazinha que a gente vai lá para extrair juros e eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, parabenizá-los por vocês estarem aqui comigo numa segunda-feira à noite, com emoção ainda, né, gente? Então, deixa eu me apresentar. Falei já um pouco de mim, mas eu vou me aprofundar rapidamente. Eu sou economista, empresário, eu tenho 43 anos. Eu praticamente dediquei toda a minha vida profissional ao mercado financeiro, atuando com clientes, com pessoas, com famílias. Sou pós-graduado em administração financeira e mercado de capitais. Tenho especialização em finanças comportamentais pela Universidade de Chicago. Tenho vários certificados no mercado financeiro. Então, estou dizendo isso para vocês terem certeza que não tem nenhum amador aqui, não tem nenhum aventureiro e que tudo que eu vou falar para vocês, eu tenho muita convicção, autoridade para falar, porque não só foram muitos anos, né, de experiência, aprendizado, como eu vi na prática, eu vi ao vivo a transformação na vida das pessoas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o nosso Masterclass. E, na verdade, antes de eu começar a falar desse protocolo, que protocolo é esse, né, Mauro? Que método é esse? Eu quero trazer para vocês, já iniciando aqui o ensinamento, que tudo na vida, quando a gente tem uma visão macro, né, a gente vê as coisas de cima para baixo, a gente tem uma tendência a ver de forma mais leve as coisas, né? Eu mesmo, às vezes, quando me pego, às vezes, chateado com alguma coisa ou não, e eu falo, Mauro, será que daqui a 1, 2 anos, essa chateação que você está tendo agora vai fazer alguma diferença na sua vida? E normalmente nenhuma diferença vai fazer, né? Então, mas se a gente deixar o micro, né, essa ansiedade do dia a dia, tudo à nossa volta quer que a gente dê resultado agora, né? Hoje. E quando a gente faz uma visão macro das coisas, as coisas ficam mais leves. Então não vai ser diferente relacionado a questões financeiras. A gente vai ter que fazer uma visão macro de um projeto de vida. Por isso que o nome 20 anos em 15 minutos, porque a gente vai fazer um projeto de vida de 20 anos, 10, 15, 30, depende da sua realidade, tá? Mas é muito importante essa visão macro. Então não poderia ser diferente. Para a gente entender o mundo das finanças, visão macro, que setor é esse? Então quando eu comparo o setor que está mais próximo do nosso dia a dia, né, o setor de vestuário, o setor de turismo, o setor de alimentos, o setor de carro, de moradia, e a gente compara ele com o setor financeiro, a gente tem uma discrepância muito grande entre base de comparação para questionar. Olha que interessante, você não entra numa concessionária para comprar um carro e paga 200 mil reais num Gol. Nada contra o Gol, vou falar, vai, num carro popular. Não precisou estudar mecânica, ser especialista no ramo, não gastou horas dos dias estudando. Então você tem a total convicção do que é aceitável ou inaceitável na hora de transformar o seu dinheiro num ativo, carro. Mesma coisa a sua casa. Você vai comprar moradia, você sabe quanto é que custa o metro quadrado do bairro que você quer morar. Na hora de transformar o seu dinheiro num imóvel,
você não vai aceitar o inaceitável. E assim sucessivamente. Então, o setor desenvolvido é aquele que você tem base para questionar. Isso dá muita segurança para a gente, né? Mas e no setor financeiro? Será que isso acontece? Porque a gente vê as pessoas focarem em gerar renda, mas na hora de cuidar da renda, na hora de transformar o dinheiro em algum ativo, você tem convicção do que é aceitável ou não aceitável? Normalmente não. Na verdade, sempre, quase sempre não, né? E isso é muito ruim porque torna as pessoas inseguras, desconfiadas, conservadoras e, infelizmente, até desinteressadas. E ainda mais num setor onde vende para você, que você precisa aprender a investir para ter sucesso financeiro, aí que lasca tudo mesmo, né? Porque investir é complexo, gente. Claro que você precisa aprender algumas coisas importantes que eu vou ensinar, tá? Mas investir é complexo. Tá? Então, quando a gente fala do setor macro, a primeira coisa que a gente tem que entender é, se eu quero ter sucesso em alguma coisa, eu tenho que conhecer que jogo é esse, quais as regras e quem são meus inimigos, meus adversários. Então, primeira coisa, tá? Vocês estão jogando um jogo que não é só você não. Praticamente toda a população do Brasil não tem educação financeira. Os anos passaram, a desbancarização veio e a educação financeira não veio. Então, você não está sentado sozinho nessa cadeira. A educação financeira quase ninguém tem, no sentido de respostas, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando. E o outro ponto? Então, tem uma coisa relacionada ao setor e tem uma outra questão. Tem um inimigo invisível maravilhoso. Sabe quem é? A gente mesmo. Porque já está mais que comprovado que as suas decisões, principalmente as decisões financeiras, elas não são racionais. Elas são emocionais. Inclusive, eu falei para vocês que eu estudei finanças comportamentais e você tem 2 ganhadores de Prêmio Nobel de Economia falando só desse tema, né? E é engraçado que esse tema já é conversado há décadas. Vamos lá. Então, você tem 2 ganhadores de Prêmio Nobel de Economia. Um é o Daniel Kahneman, vocês devem conhecer o livro Rápido e Devagar. E ele ficou muito famoso com a teoria da perspectiva, né? Que ele fala o seguinte, uma mesma situação, você pode ter 2 pessoas passando uma mesma situação e cada uma ter uma reação diferente, uma emoção diferente, apesar do mesmo evento. E ele dá um exemplo muito legal que ele fala o seguinte, vocês já perceberam que nas Olimpíadas, o terceiro colocado, normalmente ele está mais feliz que o segundo colocado? Aí você fala, mas racionalmente não tem lógica, prata é melhor que bronze. Mas o terceiro colocado ele veio de uma vitória e conquistou um lugar ao pódio. O segundo colocado ele veio de uma derrota e perdeu o ouro. Mostrando que as nossas emoções, na maioria das vezes, elas não são racionais. Depende de como você enxerga aquele evento, né? E ele também foi responsável em descobrir que a nossa percepção de perda é 2,5 vezes maior que a nossa percepção de ganho. Por isso que a gente tem tanto medo da derrota, de perder, de fazer um investimento às vezes e perder. Ele fala o seguinte, se você perder R$100, você precisa achar R$250 para compensar essa dor. Né? Se a gente perde R$100, a gente passa um ano depois naquele lugar e fala, puta, perdi R$100. Agora, se você acha R$100, dá um mês e você já esqueceu. Então, essas armadilhas, gente, por isso que eu falo, a gente tem que conhecer o jogo, porque se a gente não conhecer o jogo, já é um jogo quase perdido, o jogo das finanças, de construção de riqueza, da forma correta. O outro Nobel, que é o Richard Thaler, ele ficou famoso com uma coisa chamada nudge, que é um empurrão em inglês, que ele fala o seguinte, que as pessoas elas chegam a um determinado ponto, elas precisam de um empurrão. E ele dá um exemplo muito legal, que ele fala o seguinte, quem é que chega na virada do ano, né, o Réveillon, a gente faz um monte de desejo e fala, esse ano eu vou passar menos fio dental, vou escovar menos o dente, vou malhar menos, vou beber mais, vou comer mais chocolate. Ninguém faz isso, né? Então ele fala que na hora que a gente deseja algo para nós somos racionais. A gente quer o melhor pra gente. Mas na hora de fazer, se não tiver muito claro para que fazer, você não consegue ter esse empurrão e você acaba se sabotando, né? Um exemplo bem legal disso aí, eu participei uma vez de um evento de empresários, tinham 200 empresários na sala, e o palestrante chegou e mostrou um homem e a mulher sem camisa, assim, barriga tanquinho. A gente ficou se perguntando, que diabo é isso aí? O que isso tem a ver com empreendedorismo, né? Ele perguntou, quem aqui tem essa barriga tanquinho? Aí ninguém tinha. Como é que faz para ter a barriga tanquinho? Tem que malhar, tem que fazer correr, tem que descansar, dieta, beleza. Quem tem a barriga? Ninguém levantou a mão. Parece uma coisa boba, né? Mas todo mundo quer ter, todo mundo sabe como ter, ninguém tem. Então, esse nudge, esse empurrão se não tiver claro para você o porquê que você precisa abrir mão, às vezes, de alguma coisa, ou para que você precisa investir, ou poupar, acaba que você vai fazer as coisas por fazer e vai acabar se sabotando. Eu gosto muito para criar cenários assim de qual caminho é o melhor, de exagerar nas coisas, né? Espero que minha mãe não esteja escutando. Mas quando ele falou isso da barriga tanquinho, eu pensei,
se eu não tiver a barriga tanquinho em 6 meses, minha mãe vai ficar doente. Uma doença grave, alguma coisa assim. O que eu fiz nesse momento com o meu cérebro? Eu transformei o meu alvo no fim, e a dor do compromisso de ficar com a barriga tanquinho, ela praticamente foi eliminada. E eu começo até a gerar prazer nos compromissos. Então, esse exemplo mostra muito também do que é você mudar o mindset das pessoas relacionado à construção de patrimônio. E você só vai ter um projeto para chamar de seu, para se apaixonar, se você tiver essa visão macro, né? A vida não é um ano, não é um mês. A vida são vários anos e a gente quer várias coisas. Então, essa percepção é muito importante para a gente saber que jogo a gente está jogando, né? Então, vamos lá. Pode trocar, pode botar na tela aqui branca. Eu vou mostrar para vocês o protocolo. Esse protocolo financeiro que a gente criou com muito carinho durante muitos anos. Tem muito conhecimento e sabedoria aqui no que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês estão vendo esse quadro branco. Eu vou testar minhas habilidades aqui de desenho. Tá. Então, pilar 1. Renda. O que tem na base dessa pirâmide? Renda. Sem renda, você não é capaz de gerar sobras. Sem renda eu não tenho sobras. E por que eu digo isso, gente? Porque não é quanto você ganha. O seu patrimônio está diretamente ligado à sua capacidade de gerar sobras. E o problema é que a gente não entende sobras. Eu guardo se sobrar. Então, como eu guardo sem entender ao certo para que eu estou guardando, existe uma tendência muito grande de você acabar consumindo essa sobra. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a pessoa constrói patrimônio e zera, constrói, gasta e não consegue sair do lugar. Por quê? Porque ela não entende sobras. E qual que é o maior vilão de se entender sobras? É misturar custo fixo com custo variável. Então, por exemplo, quando a gente pega os custos variáveis, viagem, vestuário, aniversário, presente, joias, relógios, enfim, procedimentos estéticos, não tem regra. Só que normalmente esses custos variáveis estão misturados no nosso cartão de crédito no mês a mês. Dificilmente você vai conseguir entender sobras. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, pegar o seu custo. O que é custo fixo? Se eu não gerar renda, mês que vem ele vai existir. É quase aquele custo de sobrevivência, habitação, transporte, alimentação. E separar todos os outros gastos como objetivos e não como custo. É o primeiro jeito que a gente faz para entender sobras, tá? O que eu estou querendo dizer aqui, então, é que as suas sobras e o seu patrimônio atual são seus principais combustíveis, é o que você tem de ferramenta na sua mão para conquistar tudo que você quer na sua vida, tá? E independente do momento que você está na sua vida, tá, gente? Normalmente um patrimônio, ele é um cúmulo de sobras. Então, entender sobras, por isso que ele é a base desse protocolo. Ele é a base. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender sobras, capacidade de sobras. Segundo pilar, entendi minhas sobras, gerei a renda, gerei sobra, gestão de risco. E aí as pessoas falam, Mauro, de 4 pilares, o primeiro e o segundo mais importante, não tem investimento no meio? Não tem. E é onde as pessoas estão mais ansiosas para terem respostas, né, para aprender, etc. O que é gestão de risco? Se as suas sobras e seu patrimônio são os itens mais importantes que você tem para conquistar tudo o que você quer na sua vida, alguma coisa hoje poderia impactar negativamente essas duas variáveis? Se sim, o correto é proteger, antes de multiplicar. Então, às vezes, um desemprego, uma doença, uma sociedade mal feita sem empresário pode gerar um prejuízo patrimonial. Uma mudança de legislação, como mudou a regra da Previdência, né, pode gerar, botar sua aposentadoria em risco. Às vezes, uma invalidez, uma morte prematura, enfim. Tem vários níveis de imprevistos que podem acontecer. Mas a gente tem que identificar isso para, na hora que eu começar a multiplicar, eu não estar vulnerável a destruir tudo que eu estou fazendo. Porque quando a gente fala de projeto patrimonial, a gente está falando que a gente precisa do tempo junto com a gente. E quando a gente fala de gestão de risco, você pode ter algum imprevisto no momento que você não tem mais o tempo a favor. A gente passou por uma pandemia, né? Eu acho que não preciso dar exemplo mais claro do que esse. E aí, qual que é o problema da gestão de risco? Você tem 2 problemas aqui. Você tem um problema técnico. E por que eu falo técnico? Porque normalmente, um horror, né, gente, essa letra aqui. Então, normalmente, a gestão de risco, você está vinculado ao mercado de seguros. E os mercados de seguros, sim, você tem muito seguro que não são bons, para não falar outra coisa.
Até pouco tempo atrás, até 5 anos atrás, se eu quisesse fazer um seguro, uma previdência, um consórcio, um investimento, um empréstimo, enfim, eram sempre 4, 5 bancos. Mais uma vez, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas principalmente na área de seguros tinha coisa que era feita para não funcionar, tá? Que bom, graças a Deus, já faz mais de 10 anos que a gente tem estruturas no Brasil de seguradoras muito sérias, tá? Seguradoras internacionais, mas que estão no Brasil também, não que não tenha seguradoras boas no Brasil, não é isso, mas que a estrutura da qualidade do seguro são completamente diferentes, são feitas para funcionar. Mas eu entendo as pessoas terem preconceito relacionado a seguros, tá? Então tem uma questão técnica que é importante na hora de a gente desenhar essa proteção, saber aonde fazer. E o segundo ponto, não menos importante, talvez até mais importante, é uma questão comportamental. Vai entrar na mesma linha das finanças comportamentais que eu falei. A gente é um país que a nossa escola não nos ensina a planejar, que planejar gera dor, eu tenho que abrir mão para colher na frente, né? Então, se eu pegar os exemplos, vamos lá, todo ano chove, todo ano inunda. Eu moro aqui em Brasília, a gente já sabe que todo ano começar a chover vai ter uns bairros aqui que vai ter carro boiando. Mas é assim, né? Rio de Janeiro, região dos lagos, todo final de ano tem lá deslizamento, não sei o que, e assim vai. Tem que acabar a luz para ter apagão. Acaba a água, racionamento. Aí a barragem estoura, a barragem, não sei o quê. Pandemia agora. Enfim, o que eu estou querendo resumir é, a gente é um país do curto prazo. Deixa estourar tudo, aí eu vou lá e dou um jeito, né? Então, a estabilidade econômica no país, ela tem 95 para cá, né? Ela tem 25 anos aí mais ou menos. Então, é muito recente. Então, já tem essa cultura no DNA ao curto prazo. Mas não só isso, tá, gente? Tudo que for gerar compromisso sem benefício imediato, a tendência é que você não faça ou faça por fazer. Então, a gestão de risco, seguros, não é o último da lista, tá? Mas também, claro, ele não pode atrapalhar sua qualidade de vida, aquisição de bens e independência financeira. Mas é muito importante entender essa parte e proteger de imprevistos sua renda e seu patrimônio. Pilar número 3. Gera renda, proteja a renda, agora sim. Finalmente, Mauro, investimentos. E o que isso é legal, gente? Porque investir, os clientes ficavam assim quando eu falava, para de querer aprender a investir. Claro que tem algumas variáveis que você tem que entender. O que é ganho real, CDI, IPCA, volatilidade, perfil de investidor. Isso tudo você tem que entender, tá? Isso é ensinado de forma simples, não é complexo. Agora, querer aprender a investir é complexo mesmo. A questão que você não tem que aprender a investir, mas tem uma coisa que você tem que saber. Quanto tem que render? Olha, isso aí, raramente eu consegui ver, né, alguém que sabia quanto que o patrimônio tinha que render. Então, as pessoas querem ganhar o máximo possível, mas eu pergunto, tá, mas quanto seu patrimônio tem que render um ano acima da inflação? Por quê, para quê e para quando? Eu não sei responder. Então, baseado em que você está tomando suas decisões financeiras? Na confiança, na indicação, né? Lembra, a questão desses pilares aqui não tem nenhuma novidade em termos de pilar. A questão é que hoje eles andam completamente desalinhados, né, desequilibrados, e as pessoas não têm essa visão macro de todos esses pilares dentro de um projeto de vida. Então, investir, gente, nada mais é do que você ter a seu favor tempo e rentabilidade. Só isso. Investir é multiplicar a sobra. Nada mais que isso. Se você pega um patrimônio seu, uma sobra sua, investe num curso de pós-graduação, ou sei lá, alguma coisa que vai fazer aumentar a sua renda e aumentar a sua sobra, pode ser a rentabilidade mais poderosa que você vai ter na sua vida, muito mais que qualquer investimento. Então não importa, e aqui é uma coisa legal, que a rentabilidade ela vem dos juros mais sobras. E talvez aqui tenha a coisa mais importante que eu vou falar para vocês até agora de tudo que eu falei. No início de uma acumulação, a sua sobra ela é muito mais poderosa que os juros. Muito mais. E eu vejo assim, 90% do gasto do tempo das pessoas querendo aprender a investir e 10% ali sem entender sobra, guardo se sobrar. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Por que eu estou falando isso? Porque a magia do tempo dos juros compostos só acontece se você fizer a sua parte. Os juros, ele precisa ter o que multiplicar. Então, imagina que você guarda 5 mil por mês, 5 mil todo mês, 5 mil, estou dando um exemplo esporádico, e eu sou os juros, você é a sobra. Chegou a 50 mil reais o patrimônio, eu vou lá e te dou 1% no mês de rentabilidade, te dei 500 reais. Você vai botar 5 mil. Você deu 10% no mês de rentabilidade do seu patrimônio. Isso é 10 vezes mais poderoso do que os juros. E não sou eu rendendo 0,8, ou até 0, ou 1,2 que vai fazer a diferença agora. Mas o legal é que essa relação ela vai se invertendo no tempo.
Então, chegou a 100 mil reais. Te dei 1%, estou te dando 1.000. Você botou 5 mil, você ainda é 5 vezes mais poderoso do que eu. Mas eu estou criando força. Chegamos a 500 mil reais. Opa, eu 1%, eu já te dou 5 mil. Eu sou igual a você em termos de capacidade de gerar rentabilidade. Chegou a 1 milhão de reais. Eu falo, ô fulano, você fez sua parte, agora deixa comigo que eu vou fazer o trabalho sozinho, porque o meu 1% já te dá 10 mil reais. O que acontece hoje no país, gente? As pessoas começam a guardar, gasta. Começa a guardar, gasta. Começa a guardar, gasta. Começa a guardar, vem a moradia seca. E ficam alucinadas querendo aprender a investir. Eu sempre falei, é melhor você não entender nada de investimento, guardar na poupança, mas ter sobras, do que você querer ser um expert de investimento com 100 mil reais sem ter sobras. Você vai ficar parado no tempo. Então imagina ter as duas coisas. Saber investir da forma correta e entender sobras. O que isso não pode gerar no tempo. Então aprendam uma coisa. Você não tem que aprender a investir, mas você tem que entender quanto o seu patrimônio precisa render, porque se você vai usar uma ferramenta chamada investimento, sem saber para que está usando, você vai virar escravo da ferramenta. Você vai virar vítima do resultado da carteira de investimento. Quantas pessoas a gente não conhece? Eu ouvi durante muitos anos, o relacionamento, né? O relacionamento assessor-cliente. E chegou uma época que eu falei, gente, não tem relacionamento. Não existe relacionamento. Só existe expectativa de retorno. Então, eu vi assessores ligando semanalmente para o cliente, se a carteira rendesse mal durante um ano, bastasse ele ir almoçar com um colega, o colega rendeu melhor que a dele, acabou ele ir embora. E o inverso é a mesma coisa. O assessor quase não falava com o cliente, carteira final do ano deu 20% de lucro. Não só ele continuava no escritório, como ele te trazia indicação ainda. Mostrando que a única coisa que sobra, infelizmente, para as pessoas é ser espectadores de rentabilidade. E quando você é espectador é muito ruim, porque você não tem controle sobre o resultado. Você está sentado num banco ali muito ruim, frágil, que você acaba se tornando uma vítima da sua própria carteira de investimentos. Então, visão macro dos pilares, se você tem um projeto de vida, faz você inverter todos esses papéis e você ter as rédeas e saber para que você está tomando as decisões. Esse é o segredo, tá? Então, eu gero a renda, eu protejo a renda, eu faço ela se multiplicar para algo. Conquistas, objetivos. Parece simples, gente. E apesar de ser o último, porque é um fluxo, né? Eu gero a sobra, protejo, multiplico para conquistar alguma coisa, tem que ser o primeiro. Qual é o número da sua vida? Quanto custa tudo que você quer na sua vida? Quantas pessoas sentaram na minha frente e quantos souberam responder isso? Então, a gente vive muito no automático ali, né? Eu tenho minha renda, meu custo, eu viajo. Mas quando eu não paro para determinar quanto custa tudo que eu quero na minha vida. Então, se eu não sei o que eu quero, quando eu quero e quanto custa o que eu quero, baseado em que você está tomando suas decisões financeiras? Como é que você vai saber quanto você tem que poupar? Como é que você vai saber quanto tem que render? Como é que você vai saber qual gestão de risco fazer? Como é que você vai ter as rédeas das suas decisões financeiras? Não vai ter. Não vai ter. Então, definir alvo. E não é aqui igual você vê um monte de ferramenta no mercado. Me fale 5 objetivos que eu vou te ajudar a conquistar cada um deles. A vida não são 5 objetivos. Viagem, vestuário, aniversário, presente, joias, relógio, moradia, casa de praia, carro, faculdade dos filhos, procedimento estético, casa de campo, lancha, enfim, auxílio familiar. Quanto custa isso tudo os próximos 10, 20, 30 anos? A conta de matemática é simples. Se eu vou viajar todo ano e eu quero gastar, sei lá, 15 mil, em 20 anos eu vou gastar 300 mil. Então, 300 mil é só de viagem. E você vai fazendo essa conta. Eu quero trocar de carro de 3 em 3 anos. Cada troca eu vou gastar, sei lá, 50 mil reais. Em 20 anos, de 3 em 3 anos, eu vou ter ali 6 trocas, 50 mil, 300 mil. Eu já tenho 600. E para descobrir seu número. Sem isso, você vai ser, mais uma vez, como eu falei, refém das ferramentas. E não vai ter controle sobre elas. Então, quando a gente vê de forma macro esses pilares, fica muito claro que as ferramentas que hoje são vendidas e que as pessoas estão tão ansiosas para entender, na verdade, elas são meras ferramentas. Só aprender de orçamento é uma mera ferramenta. Agora, eu tenho aprendido de orçamento, que é legal que eu controlo todos os meus gastos, mas quanto tem que sobrar? Não, aí não sei. Aí eu quero fazer um curso de aprender a investir, eu baixo um monte de ferramenta e consolido a carteira. Mas quanto tem que render? Não, aí não sei. Para, gente. Então, a ideia que eu estou trazendo para vocês nessa Masterclass de 20 anos em 15 minutos é mostrar que você vai se sentir muito mais poderoso e aquele para que fazer as coisas vai se tornar muito mais prazeroso mesmo, né, de se conquistar no tempo,
quando você tem essa visão macro de tudo. Porque você começa a determinar ano a ano o que tem que acontecer ano a ano. Então, olha que legal. O que é a realidade das pessoas hoje? Quando eu pego isso aqui, vou resumir todo esse ciclo. Trabalho, 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 foco em gerar renda, guardo se sobrar. Não entendo sobras, normalmente eu tenho a tendência a consumi-la. Na hora de fazer gestão de risco, eu tenho um preconceito, faço por fazer, não quero fazer nada, pode dar errado na minha vida, senão minha família, renda e patrimônio podem estar suscetíveis e vulneráveis a imprevistos. Na hora de investir, sou apaixonado pela minha carteira de investimento, nada pode estar errado, mas é complexo, confuso, me sinto conservador, desconfiado, inseguro e normalmente a inflação está comendo toda a sua rentabilidade. E você não sabe o que você quer, quanto custa o que você quer. Infelizmente, essa realidade de 90% das pessoas, 95% das pessoas, é que essa realidade, ela é meio invisível. Ela é uma realidade problemática, mas no seu dia a dia você não percebe muito. Então você tem a sua renda, você paga os seus custos fixos, você tem seu vestuário, você viaja, né? Você renova, você troca de carro. Alguns vão conseguir comprar moradia, outros não. Só que dificilmente, é quase impossível você ter independência financeira. E a independência financeira é, escolho trabalhar se eu quiser. Imagina uma idade que eu trabalho, se eu tenho a opção de escolher trabalhar se eu quiser. Então as pessoas hoje, elas só vão se dar conta dessas armadilhas aqui que são invisíveis lá na frente, aos 65 anos, 65, e elas vão se ver obrigadas ou a trabalhar para sempre, ou baixar drasticamente a qualidade de vida, talvez no momento onde ela mereça ser mais feliz e aproveitar mais ainda a vida, né? E tornar viver muitas vezes seu maior risco. Porque é o item mais caro disparado de um projeto de vida. Então, normalmente na média lá os clientes, eles falam, Mauro, eu quero independência de 20 mil reais. Eu falo, tá, custa 4 milhões. Como assim, Mauro? As pessoas não pulam, né? É 4 milhões, cara. Ó, 20 mil por mês, a cada ano você saca 240 mil. Então, de 4 em 4 anos, você saca 1 milhão de reais. É caro, não é barato. Mas se você ganha 20 mil por mês hoje, a cada 4 anos você ganha 1 milhão de reais. Né? Falta essa visão macro. Então, o que eu quero dizer? Ao mesmo tempo que é o item mais caro de um projeto de vida, é o que você tem mais tempo a seu favor. Então, detalhes fazem a diferença. Detalhes simples. 0,1% a mais por mês de rentabilidade, às vezes é o dobro do patrimônio que você vai ter em 20 anos. R$1.000 a mais por mês de sobra, às vezes são 500 mil a mais de patrimônio que você vai ter em 20 anos. Então, o problema hoje, gente, é que esses detalhes estão contra as pessoas, são invisíveis, né? E a ideia de tudo que a gente fez esses anos todos com os clientes é inverter esse jogo, trazer os detalhes a seu favor, para que você possa viver o seu presente de forma plena e gozar do futuro da forma que você quiser. As duas coisas, você não tem que abrir mão de nada. Um projeto bem feito é aquele que a sua renda é capaz de pagar ao mesmo tempo o seu custo fixo, qualidade de vida, aquisição de bens, independência financeira. Porque o tempo não para. Então, por que eu estou falando isso tudo para vocês, né? E esse aqui é o ponto que eu queria chegar desse protocolo, desse método, né? É claro que eu passei para vocês aqui, a gente está falando aqui, tem um masterclass de 1 hora, eu falei aqui durante uns 30 minutos. Na hora que você vê, na prática, as pessoas guardando, não teve uma vez que eu fui fazer uma revisão, né, que chegou no final do ano, o cliente tinha guardado 50 mil naquele ano, ele chegava com mais de 50 mil. Era impressionante. Aí eu perguntava, mas por que você guardou mais? A gente não tinha planejado isso. Não, porque aí eu fui comprar aquilo, acabei não comprando. E eu falo, não, é o contrário, é para gastar sem peso na consciência, a gente planejou, né? Então as pessoas começam a ter tanto prazer em guardar, entender para que ela está guardando, que ela começa a construir riqueza mais rápido do que ela tinha planejado anteriormente. Porque depois que você cria um projeto, a única coisa que você tem que fazer é monitorar duas coisas. Sobre juros. Acabou. Você não tem que aprender a investir, mas você tem que chegar no seu assessor e saber questionar ele. Amigo, o negócio é o seguinte, meu patrimônio tem que render tanto. Porque um projeto bem feito, ele consegue chegar e falar para você, Mauro, para você ter tudo que você quer na sua vida, com esse teu patrimônio atual e essa sua capacidade de sobra, seu patrimônio tem que render exatamente inflação mais 6% ao ano. E você vai ter tudo que você quer na sua vida. Meu amigo, eu pego isso aí, vou atrás de um gerente do banco, você fala, o que você tem para me oferecer aí para render IPCA mais 6? Ou na GWX, né? O que você tem a me oferecer de IPCA mais 6? E eu tenho que monitorar. Claro que depois lá dentro da carteira, também tem umas coisas para você ter esse empoderamento da carteira. Mas você tem que saber quanto tem que render para saber se você está preparado ou não para ter o perfil de risco que você precisa ter, não o que você tem.
A gente mora no Brasil, gente. Quem é que tem perfil de risco agressivo? Ninguém tem. As pessoas acham que tem perfil de risco agressivo porque ela quer ganhar muito. Mas a primeira oscilação, ela fica chateada, ela quer culpar alguém, ela fica vitimizada. Não temos perfil nunca precisamos de oscilação para ter ganhos acima da inflação consistentes na renda fixa. Então, a gente não tem perfil conservador. Mas a partir do momento que eu sei que no perfil conservador eu não vou ter tudo que eu quero na minha vida e eu não quero abrir mão das coisas, às vezes fica mais fácil de eu aceitar, tá? Então, o nosso trabalho com os clientes, ele funcionava de que maneira? Quanto que a gente cobrava, né? Mauro, quanto vocês cobravam para gerar essas respostas todas, o projeto macro? Eram praticamente 10 horas, planilhas complexas, PDFs, etc. Cobrava de torno de R$3.200, R$5.000, né? Para gerar a resposta uma única vez. E, sinceramente, gente, pelo que gerava de valor, era quase de graça. E a ideia, né? Isso foi lá atrás, há 2 anos atrás. E como eu falei para vocês, eu sempre gostei de multiplicar conhecimento e sabedoria. Às vezes a pessoa até fala, Mauro, você está falando muito, isso é segredo. Mas eu sempre tive esse prazer e, mais uma vez, é quando eu acho que o universo está conspirando a meu favor. Eu sinto as coisas acontecendo quando eu multiplico o que eu aprendi há muito tempo atrás, que o meu sucesso está diretamente ligado à média do sucesso das pessoas próximas a mim. Então, eu só tenho 2 opções. Ou ficar próximo de pessoas melhores do que eu, ou ajudar todo mundo a também subir sua média. Então, eu sou dessa filosofia. Né? Então, há 2 anos atrás, eu falei, poxa, eu não queria deixar isso só restrito aos nossos clientes. E eu tive a ideia de montar um curso, né, com esse protocolo, ensinar as pessoas a montar esse projeto. Só que aí eu me deparei com um problema, uma ferramenta. Porque uma coisa eu junto com o cliente, com uma planilha de Excel, por mais que seja complexo, eu estava ali junto, os PDFs. Outra coisa é eu dar um curso ensinando isso, mas a pessoa não tem uma ferramenta prática para ela usar, porque as contas são complexas, não são contas simples. A gente fala de conta de um projeto de vida inteiro, né, de 20 anos. Então, a gente decidiu lá em maio de 2020, ou seja, quase 2 anos, a construir um aplicativo chamado Walk. Que eu tenho certeza, muito em breve, vai ser o aplicativo mais poderoso de finanças que a gente vai ter no país. E hoje, na versão que ele já está, ele já gera muita resposta. Isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês. E a ideia é o quê? Com essa ferramenta pronta, né, com esse app pronto, finalmente, com muita satisfação, eu consegui, sim, lançar um curso, né, que é o Método Ano Velho, o segredo do poupar. Né? Tanto nome que eu até me confundi aqui. E, gente, dentro do curso, eu vou usar o Walker, eu vou usar a ferramenta. A gente vai usar a ferramenta. E, Mauro, e o custo, né? Quanto custa esse curso para ter as respostas, etc. Eu não vou cobrar 5 mil nem 3 mil reais de vocês, porque a ideia... Tá, eu vou falar aqui, a gente já gastou mais de, sei lá, próximo de 2 milhões de reais para fazer esse app, tá? E claro que eu não estou pensando aqui, vamos recuperar esse dinheiro, não. Eu entendo que a multiplicação ela vai acontecer com a quantidade de pessoas que existem hoje que poderiam se beneficiar disso, porque você poderia estar desempregado hoje, mas todo mundo deveria ter as respostas macros da sua vida para ter as rédeas das suas decisões financeiras e parar de ser vítima, às vezes, do seu próprio projeto de vida. Parar de delegar para os outros. Quando você vai comprar seu carro, é você que decide o que você quer. Quando você vai comprar sua casa, é você que decide. Depois você vai lá na concessionária, na corretora, no especialista. Por que quando a gente fala de projeto de vida financeiro, você quer pegar alguém, né? Alguém pegar na sua mão para dizer o que você quer para a própria vida? Não. Mas o segredo não está em te ensinar a aprender a investir. Né? Então, eu não poderia cobrar 5 mil, 3 mil reais, não, que não vale, tá, gente? A gente chegou no valor do curso, e o link vai estar aqui na descrição, de R$ 1.497. Porém, mais uma vez, a gente não vai cobrar R$ 1.497 de vocês. A gente vai cobrar R$ 597. Assim, para quem está na Masterclass, na live, e é um preço, sinceramente, irrisório para tudo que vocês vão ter de resposta dentro do curso, né? Poder se empoderar, ter as respostas da sua vida, os pilares, o número da sua vida, quanto patrimônio tem que render acima da inflação, qual o perfil de risco você tem que ter, quanto tem que sobrar ano a ano, ver todo o projeto, imagina ver em uma página todo o projeto da sua vida nos próximos 15, 20, 30 anos. E para quem, né, fizer a compra até meia-noite, a gente ainda vai dar um bônus de mais R$100, R$ 497, ou 12 de R$ 49. Inclusive, pode botar minha página, para vocês não se assustarem. O pessoal vai botar aqui, porque na página de venda, quando você clicar no link,
ele vai estar aqui 597. Mas quando você clica no comprar, quando você clica aqui em fazer a inscrição, você vai ver que ele vai estar aqui R$ 497, ou 12 de R$ 49,90. Tá, gente? Então, eu gostaria de agradecer vocês. Espero que vocês tenham gostado. Claro, né, a gente tem um tempo aqui curto, mas eu ficaria muito feliz de poder vê-los aqui dentro do curso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E também tenho certeza que vai ser o último curso de finanças que vocês vão fazer na vida de vocês. Que o que importa em termos de resposta está lá. E eu sou muito prático, dinâmico. É isso aqui, ó, é bate-papo, tá bom? Eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Quem tiver questionamentos aí, por favor, podem ficar à vontade. Alexandre perguntou: não entendo nada de finanças, o curso é para mim? Com certeza, né? Aquilo que eu falei, o segredo não está em entender de finanças. O segredo está em você descobrir como mensurar as coisas que você quer na sua vida, para você começar a extrair respostas em termos de quanto você deveria conseguir guardar, quanto seu patrimônio deveria render, tá? Você não precisa entender de finanças, é conta de matemática. Então a pergunta é bem legal. Como eu falei, você poderia estar desempregado hoje, que com certeza o curso é para você também. O Guilherme Magrum perguntando: o curso dá acesso ao app? Sim, sem dúvida. Inclusive dentro do curso, a gente vai usar como ferramenta para extrair as respostas, todas o próprio Walker, o próprio app. Tá? Vocês vão estar aprendendo a usar. Claro, vocês já podem baixar, gente, na loja, tá? Digitar o Walker, espaço app. Agora, claro, você pode às vezes achar um pouco complexo, né? Dentro do curso eu faço passo a passo com vocês para destrinchar todo o app. O Carlos está perguntando aqui: no curso vamos descobrir quanto precisa render? Sim, Carlos, como eu falei. Posso indicar para amigos um link? Por favor. Por favor. Com certeza. Multiplicar sabedoria e conhecimento. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor. Quanto precisa render? Sim. O valor que precisa render muda com o tempo? Essa pergunta é legal. Sem dúvida, gente. A vida, ela muda, né? E normalmente, quando a gente vai conquistando as coisas, a gente vai crescendo na vida, nossos objetivos também vão mudando. Então, essa necessidade de rentabilidade pode mudar. O legal do projeto macro, de você entender fazer isso, é que você tem uma visão macro. Você brinca ali de Deus da sua vida, sabe? Então, todo ajuste, você vai conseguir ver um impacto em todo o seu projeto de vida. Você falar: não, em vez de eu preciso hoje de inflação mais 6, agora eu vou precisar de inflação mais 7, mas se eu guardar mais. Então, assim, essa relação de tempo sobre juros, eles sempre vão estar conectados aos seus objetivos. Então, com o passar do tempo, qualquer mudança, você consegue de forma ágil também ajustar isso. Consigo investir mesmo ganhando pouco? Sim, gente, não tem regra começar, tá? Sobra e juros é sobre juros, independente se são R$10 ou R$100.000, ok? O importante é você saber para que está investindo. Esse é o mais importante. Alessandra: já iniciei uns investimentos de forma amadora. É possível melhorar o que já tenho? Sem dúvida, Alessandra. O que acontece? Lá dentro do curso, eu vou ensinar para vocês como monitorar uma carteira de investimento. Porque isso é um outro problema. Tudo bem, eu defini que minha carteira tem que render inflação mais 4 ou mais 5. E como eu faço para ter essa rentabilidade? Eu vou mostrar para vocês. Mas não só isso. Eu buscando a ajuda de um profissional, como eu posso monitorar essa carteira para saber se o trabalho está sendo bem feito ou não? Porque, no fundo, gente, o que a gente está buscando é isso. Essa capacidade de saber o que estão fazendo com o nosso dinheiro. E como a gente não tem esse monitoramento, acaba a gente querer aprender a investir para ter. Mas, sem dúvida, você consegue melhorar, sim, o que você já tem. Você tem várias plataformas hoje, né, que dão acesso a investimentos que você antigamente precisaria ter 5 milhões, às vezes, para acessar. Hoje, com 1.000, 5.000, 10.000 reais, você consegue acessar. Então, depois de definir quanto o seu patrimônio tem que render, eu acho que não teria melhor momento no país para você conseguir colocar em prática um projeto financeiro com uma carteira de investimento. Tá bom? Pessoal, terminando por aqui, queria agradecer demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo breve que a gente teve, que tenha agregado valor na vida de vocês. Espero vê-los lá dentro do curso. Mandem um link para quem vocês acharem que é válido ter essa visão macro da vida. E espero vê-los em breve, tá bom? Forte abraço para todo mundo, uma boa noite.